O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus à multidão: Eu sou o pão da vida. Quem vem a mim não terá mais fome, e quem crê em mim nunca mais terá sede. Eu, porém, vos disse que vós me vistes, mas não acreditais. Todos os que o Pai me confia virão a mim, e quando vierem, não os afastarei, pois eu desci do céu não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E esta é a vontade daquele que me enviou, que eu não perca nenhum daqueles que ele me deu, mas os ressuscite no último dia. Pois esta é a vontade do meu Pai, que toda pessoa que vê o Filho e nele crê, tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus caros, estamos dando sequência à nossa série de catequeses sobre o Ano Santo da Misericórdia. A pergunta que hoje nos propomos responder é esta: o que é uma porta santa? Lembrando que no Ano Santo, uma das grandes graças que é concedida ao povo de Deus é atravessar a porta santa. Mas o que significa isso? Nos diz São João no seu Evangelho, capítulo 10, versículo 9: Eu sou a porta. Quem entrar por mim será salvo. O próprio Senhor define a si mesmo como sendo a porta, a única via de acesso ao Pai. Poderíamos nos perguntar se o próprio Evangelho de São João, onde Jesus está dialogando com a samaritana, Nosso Senhor, neste trecho do Evangelho, diz que chegará o dia em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e verdade. Não é então o cosmo inteiro, não é a terra inteira o santuário de Deus. Não está presente o Senhor em toda parte. Poderíamos dizer que o Senhor está circunscrito em um lugar chamado igreja, de tal forma que precisamos passar por uma porta para entrar nesta igreja e dentro dela então temos acesso ao Pai? Dependendo de como respondemos esta pergunta, teremos posturas de vida diferentes. Se dizemos simplesmente sim, Deus está em todo. Podemos cair então no extremo de pensar: então para que ir à igreja? Por que preciso atravessar uma porta santa? Onde eu estou bem. Onde eu estou, posso rezar. Onde eu estou, tenho acesso a Deus. E aí relativizamos o tempo, o lugar de encontro e de oração, o lugar da presença de Deus. Se respondemos, não é verdade, Deus está num santuário de forma como não está em outros lugares. E aí caímos no outro extremo de pensar que viveremos a santidade somente enquanto estivermos dentro do ambiente sagrado. Então, como responder a essas questões? A resposta perfeita seria um sim com um porém. Sim, o mundo inteiro é o santuário de Deus.
O mundo inteiro é o altar do sacrifício, onde no nosso cotidiano oferecemos-nos como hóstias vivas agradáveis a Deus. Porém, nós ainda não estamos vivendo na Jerusalém celeste. Embora tenha sido destruído o templo antigo onde Deus habitava, embora tenha sido restaurado este templo com a ressurreição do Senhor, embora o livro do Apocalipse nos diga que na Nova Jerusalém o Senhor será o templo, diante dele e nele se prestará o culto ao Pai, movidos pelo Espírito Santo, nós já não estamos mais no tempo das sombras do Antigo Testamento, mas ainda não chegamos no tempo da plenitude na Jerusalém celeste. Por isso dizemos na teologia que vivemos entre o já, o Cristo já é o templo vivo de Deus, e o ainda não, porque ainda não fomos glorificados em Cristo. Esta é a esperança cristã, por isso depois de toda a prece eucarística suplicamos, de toda a consagração suplicamos: vinde, Senhor Jesus, aguardamos a tua vinda definitiva para que sejamos glorificados a exemplo de ti que já está glorificado junto do Pai. Neste intermeio entre o já e o ainda não, nos encontramos. E neste intermeio a Igreja, corpo de Cristo que é a sua cabeça, é sim um lugar privilegiado do encontro com Deus. Daí podemos dizer que se Cristo é o sacramento do Pai, considerando a definição do Concílio de Trento enquanto sacramento considerado como sinal visível da graça invisível, Jesus dirá de si aos apóstolos: quem me vê, vê o Pai. Ele é a face visível de Deus. Podemos também dizer que a Igreja é o sacramento de Cristo. Uma vez que o Cristo glorificado ascendeu aos céus, nós temos de forma bem concreta e objetiva acesso a Cristo através da Igreja, seu corpo. A leitura dos Atos dos Apóstolos nesses dias está nos preparando para mostrar o processo de conversão de São Paulo. E a pergunta que Cristo lhe fará enquanto ele perseguir os cristãos é: Saulo, por que me persegues? Porque ao perseguires a Igreja, persegues a mim. Então podemos dizer sim que a Igreja, foi um dos temas da novena do nosso padroeiro no Natal passado, a Igreja é sacramento de Jesus Cristo. Daí que de forma ordinária e querida por Deus, de forma muito concreta, temos acesso a Cristo através da Igreja. E mesmo aqueles que se salvam em Cristo sem participarem da Igreja, porque dela nunca ouviram falar, ou porque se lhes foi apresentada uma imagem desfigurada de Deus ou da Igreja, se a salvação acontece na vida dessas pessoas é porque a Igreja, corpo de Cristo, está presente no mundo. Cristo, o Eterno, está presente no tempo. Por isso o Concílio Vaticano II dirá que não existe salvação fora da Igreja, mesmo para aqueles que não estejam em plena comunhão com a Igreja. Se a salvação lhes é dada, é porque a Igreja, corpo de Cristo, está presente no mundo. Daí compreendemos o acesso ao Pai por meio de Cristo, que é a porta, e porta que está localizada de forma muito objetiva na Igreja. Nós devemos considerar a porta da Igreja como aquele lado aberto de Cristo na cruz, através do qual entramos no novo tempo de Deus, o Cristo ressuscitado, que mesmo ressuscitado manteve consigo as santas chagas. Toca aqui, Tomé, põe o teu dedo, estende a mão, toca do meu lado. As chagas foram mantidas porque por meio delas entramos no templo. Delas nos jogam sangue e água, a água que nos lava do pecado original pelo batismo e o sangue que nos alimenta pela Santa Eucaristia. Compreendemos agora a espiritualidade, o significado teológico da porta santa. Olhemos agora de forma muito breve para a história. Quando começou a se usar a travessia da porta santa como um sinal visível desta nossa esperança em entrar no santuário de Deus, e por isso cantávamos no início desta missa
pautados em um dos salmos da Escritura, a súplica: quem entrará no santuário? Queremos adentrar no santuário. Na nossa primeira catequese, vimos que o primeiro jubileu celebrado na igreja aconteceu no ano de 1300. O uso da Porta Santa aconteceu um pouco mais tarde, somente em 1423, quando então o Papa Martinho V mandou construir na Basílica de São João do Ladrão uma Porta Santa. E esta Porta Santa, depois, seu uso foi estendido à Basílica de São Pedro para o jubileu do ano de 1500, pelo Papa Alexandre VI. Essa Porta Santa era uma porta murada, de parede, com tijolos, com cimento. Junto a esta parede estava uma porta de bronze. E por que esta parede? Para que o acesso não fosse dado simplesmente abrindo a fechadura da porta, mas para que precisasse ser derrubada, quebrada, destruída, aquela obstrução que impedia o acesso ao lugar sagrado. Então, este costume de quebrar a parede e depois de quebrar a parede, escancarar as portas para que o povo entre, este costume aconteceu até o jubileu de 1975. E aí houve uma pequena mudança nesse costume. Em 1970, no Natal de 74, abrindo o Ano Santo de 75, então o Papa Paulo VI, ao bater com um martelo para quebrar a parede e então abrir a Porta Santa, foi ferido com os estilhaços e tijolos. A partir de então, se achou prudente que funcionários devidamente protegidos quebrassem a parede e ao Papa então cabesse o gesto de abrir a porta, estando já a parede derrubada. Mas se manteve o costume de o Papa dar as primeiras marteladas, bem como no encerramento do Ano Santo, cabe ao Papa colocar o último tijolo e a última colherada de massa. Fica entranhada na parede, desde os primórdios do uso da Porta Santa, uma pequena caixa, contendo os símbolos do pontificado do Papa reinante e também os símbolos do Ano Santo naquele momento celebrado. Com o passar dos séculos, as Portas Santas se estenderam pelos mundos. Os papas permitiram que nas diversas dioceses também houvessem nas igrejas principais uma Porta Santa, porque nem todo o povo católico conseguia fazer a sua romaria. Romaria significa uma ida a Roma. Nem todos os fiéis conseguiam fazer a sua peregrinação a Roma para passar nas Portas Santas das basílicas papais. Portanto, na igreja que está em Porto Alegre, temos, neste ano da Misericórdia, duas Portas Santas. Uma junto à Catedral Metropolitana e outra junto ao santuário dedicado a Nossa Senhora do Rosário. Por que nesta igreja? Numa, na Catedral, por ser a igreja principal, a igreja mãe desta arquidiocese. Noutra, porque, por se tratar de um Ano Santo da Misericórdia, na Arquidiocese de Porto Alegre inteira, o santuário de Nossa Senhora do Rosário é uma referência da prática da misericórdia de Deus através do sacramento da reconciliação. Onde vou encontrar um padre para me confessar? Com certeza, se eu for na Igreja do Rosário, lá terá algum de plantão para me permitir fazer a experiência da misericórdia de Deus. A travessia da Porta Santa não é um ato mágico. Não basta eu atravessar uma Porta Santa, bom, estou salvo, saí da perdição, entrei na salvação, saí do mundo, passei à casa do Pai. Não necessariamente. A Porta Santa é um símbolo da travessia da Páscoa, a palavra que significa passagem, que se dá quando terminamos a peregrinação deste mundo, depois de uma caminhada de conversão, até chegarmos à casa do Pai, cuja porta é Cristo, cujas chaves foram entregues a Pedro, as chaves desta porta. Pois bem, para que a minha
passagem pela porta santa seja eficaz na minha vida espiritual, devo eu também fazer um processo de conversão, confessar meus pecados, buscar a comunhão com Deus, fazer propósitos concretos de mudança de vida. Aí então esta passagem terá um significado espiritual, não será apenas um gesto exterior que eu faço. Vale para nós aqui o princípio que está no Salmo 118. Sim, esta é a porta do Senhor, por ela só os justos entrarão. Então que busquemos a justiça na nossa vida. Que Santa Maria, aquela que foi a porta para que o Verbo se fizesse carne, para que o Eterno entrasse no templo, nos ajude a valorizarmos a porta santa neste ano da misericórdia, como sinal da valorização da travessia que faremos no final da vida. Ela é carinhosamente, na ladainha de Nossa Senhora, chamada de Porta do Céu, porque por ela o céu finalmente foi aberto depois de ter sido fechado logo após o pecado original, quando a humanidade foi expulsa do paraíso e quando os anjos foram postos como guardas para que ninguém entrasse. Ela foi a causa desta abertura. Que ela nos ajude a fazermos um processo de conversão e a acorrermos com ânsia para esta travessia, que por hora se dá através do símbolo da porta, mas que então será definitivo e nos levará ao santuário eterno, no qual há muitas moradas e com certeza uma reservada para todos e cada um de nós. Amém. Canto do Perdão Mestre.